Vamos cumprimentar esse médico que está sempre atendendo o nosso chamado, atendendo os nossos convites, que minha produção não dá sossego. O problema é que não tem vaga na agenda dele, porque o consultório está sempre bombando. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, Cristina. É sempre um prazer, né? Eu aproveito até esse pequeno instante para... Amanhã é dia do médico, dia 18, né? É em nome do CRM, o qual nós representamos, parabenizar os médicos e dizer que a nossa profissão, apesar de determinadas dificuldades, ainda é a profissão que mais o povo tem confiança, né? Porque tem um trabalho recente agora pela Datafolha que mostrou no final do ano que a medicina está em primeiro lugar em relação à maior confiança que a população deposita, seguido pelos professores e pelos bombeiros. Olha aí, pelo menos a credibilidade está em alta na classe médica. Continua, por favor. Porque... E a atenção nossa é que sempre se mantenha. Esses os deveres do CRM é isso, sempre instruir, sempre colocar, sempre disciplinar o médico, né? Ó, só para lembrar você que está assistindo o programa, todo mundo tem um médico que realmente, como o doutor Márcio falou, que a gente confia muito. Vira aquele médico, sabe, amigo da família. O Márcio é um dos que eu tenho, né, como amigo de confiança. Se eu tenho algum problema, alguma dúvida, no celular que eu ligo, por confiar. Então, se você aí tem também o seu médico do coração, aquele que você tem gratidão mesmo pelo cuidado, pelo empenho na profissão, não esquece amanhã, tá? De dar um alôzinho, passar um WhatsApp, não dá para falar porque médico é na correria mesmo. Passa uma mensagenzinha, eu acho que vale a pena. Bonito, bonito. Vamos falar de homem e seus problemas, que é o que nos trouxe aqui. Vamos lá. A gente fala muito de entupimento de artérias do coração, né? Certo. A gente fala de artérias do cérebro, que é onde ocorre o AVC. Aliás, eu trago essa matéria amanhã na minha coluna no Jornal Metro. Fiquei estarrecida de saber que no Brasil, a cada 40 segundos... uma pessoa tem problema cardiovascular. E aí a gente fala, mas esse problema afeta só o coração? O cardiovascular é o entupimento das veias, né? Só o coração, só a cabeça? Como é que fica o pênis do homem, que também é irrigado, que tem artérias e veias ali? Boa, começamos bem, Cristina. Acontece que vai entupir antes. Essa pessoa que já teve o derrame ou que teve infarto, já estava com problemas de ereção antes. A campainha toca lá no pênis, então. Veja bem, depois vai dar problema no coração. A disfunção erétil, a impotência, a incapacidade do pênis ficar ereto, nada mais demonstra que a saúde do corpo tem alguma coisa errada, seja mental ou seja física. Existem até exames que a gente consegue comprovar, Cristina, entupimento das artérias do pênis. Existe um exame chamado de eco-doppler do pênis, em que se faz, a gente constata isso no dia a dia do consultório, pessoas até, vamos dizer, jovens, adultos jovens, de 40 anos, até menos, que têm aí os fatores de risco, os mesmos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como você bem colocou, né? Tem lá diabetes descontrolada, hipertensão, obesidade, vida sedentária, e já apresentam nas suas artérias alguns entupimentos, o que vai fazer com que o fluxo de sangue fique diminuído e não consegue o pênis desempenhar o seu papel. E esse pênis flácido, que não consegue manter ou até ficar em ereção, né? Até iniciar uma ereção, ele realmente vai ter problema com a irrigação ali, a questão de irrigação? Certeza. Então, isso determina o tipo de tratamento até. Se ele tem algum problema mais grave no pênis, já tem esse problema circulatório... O Doppler vai indicar isso, doutor Márcio? Vai indicar, porque ele vai mostrar o fluxo de sangue, vai mostrar, é como se faz um exame do coração. Como se fosse a artéria do coração, esse exame identifica a artéria. O Doppler também faz as pernas, né? Faz. Esse é um ultrassom Doppler, um eco-Doppler colorido. Mostra lá como é que está a capacidade da artéria, de se está com fluxo bom. A gente consegue determinar isso e saber qual o tipo de tratamento. Às vezes um tratamento mais simples, com qualquer remédio, não vai funcionar para essa pessoa. A gente tem que tomar consciência que, além do tratamento que ele vai fazer, um tratamento um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, mais profundo, ele também vai ter que modificar seu estilo de vida. Vai ter que corrigir determinadas situações, melhorar o seu diabetes, controlar a pressão arterial, começar a fazer atividade física, melhorar a dieta, ou seja, ver o paciente como um todo, porque isso é um sinal, como eu disse novamente, o pênis começa a falhar, é um sinal que no futuro pode haver um problema cardíaco. Se ele já está com entupindo a artéria do pênis, que tem 1 a 2 milímetros, a 3 ou 4 milímetros que tem a artéria do coração, por exemplo, já é um caminho. Quando se entupiu a artéria do coração, isso já estava tendo problemas no pênis antes, né? É um alerta, né? É um alerta mesmo para os homens não ficar prestando atenção. Está falhando, se atente porque está falhando, né, o seu órgão genital masculino.
Mas já pode falhar o seu coração, porque começa lá embaixo, tá? Exato. Então, assim, um alerta realmente. Olha, antes de continuar a conversa com o Dr. Márcio, eu quero dizer que para quem está ao vivo aí, ou melhor, quem entrar na nossa página, programa Cristina Calisto, tá? Nós estamos ao vivo pelo Facebook, e aí você marca seu nomezinho lá nos comentários, a gente vai estar sorteando no final hoje esse brinco lindo, um presente da Geneve, é todo lindo esse brinco aí, tá? E é para você que entrar na minha página mesmo. A gente está ao vivo por lá também, então assim, onde você estiver, marca o nomezinho, marca o nome de uma amiga, tá? Que tá valendo. No final a gente bate um papinho aí. Doutor Márcio, falando agora de tamanho, né? Porque é uma situação que preocupa muitos homens mais do que as mulheres. Pelo contrário, a gente não está muito interessado no tamanho do seu negócio, né? A gente está interessado, a gente que é mulher, se interessa por... Desempenho, né? É o desempenho. Mas mais do que no ato, não adianta, gente. Parece clichê, mas as preliminares. Então, assim, o tamanho do pênis é uma preocupação masculina. Masculina, Cristina, muito grande. E assim, esses dias você até botou por terra o que a Almarada vivia cantando aí de bonito, de monstruoso, não é nada disso. A média do pênis masculino brasileiro... Brasileiro e vamos dizer assim, a média mundial em torno de 13 centímetros, Cristina. 13. Um pênis considerado, vamos dizer assim, pequeno, ele teria em ereção em torno de 9 centímetros. E o normal, então? Então, normal em torno de 13, até 16, acima de 17 centímetros é um pênis grande, vamos dizer. Entre 13 e 15 é considerado um tamanho bem adequado, bem normal, que a maioria dos homens, vamos dizer aí, 70, 80% dos homens estão nessa faixa de 13 a 15 centímetros. Mas a gente volta a ressaltar que o tamanho não é importante. A vagina, a mulher quando está excitada, a vagina chega a ter quase 15 centímetros. E o que dá mais excitação para a mulher são os primeiros 5 centímetros. Ou seja, ele não precisa ter um pênis muito grande para ter um desempenho muito bom. Entendeu? Até na profundidade de 5, que é uma zona mais... Sim, a zona mais, vamos dizer assim, erógena, mais excitada. Que tem maioria dos nervos, né, que vão ser responsáveis pela excitação, né? E o calibre do pênis também às vezes importa. Até às vezes um pênis um pouco mais calibroso, ele pode também ter um desempenho, vamos dizer assim, excitar a mulher de uma forma... O calibre, trocando em miudinho, é a espessura do danado. Exato, vamos lá, é isso aí. Entendido, compreendido. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de prótese. A gente sabe que existem algumas próteses, não é de hoje que é feito esse tipo de... É um dos tratamentos. Agora, a minha pergunta, que é dúvida de quem está em casa também, é: em que casos é colocada a prótese peniana? Então, veja bem, Cristina, a prótese peniana, ela pode ser indicada em diversas situações. Às vezes, em alguns casos, a gente sempre seleciona os casos mais graves, aqueles casos que não respondem aos tratamentos anteriores que foram propostos, né? Ou ele não se adaptou, não funcionou nada, você indica a prótese, quando não funciona mais nada. Isso tem um tempo, doutor, assim, de tratamento? Não, Cristina, às vezes a pessoa vai falar assim, doutor, eu já tentei o remédio, ele chega já na primeira que já tentei remédio, não quero ficar tomando remédio, me dá dor de cabeça, me deixa vermelho, eu não quero usar injeção no meu pênis, olha, por favor, me coloque uma prótese, porque é isso que eu já li, eu estou interessado nisso, eu quero colocar. Veja bem, aí você vai explicar os contras e prós de uma colocação. Tem uma aceitação boa quando há indicação do médico, boa, doutor? Cristina, por quê? Justamente por isso, porque a indicação se faz não diretamente pelo médico, não é o médico que vai insistir, o urologista. Sim, o paciente já fala, doutor, olha, eu já experimentei outras coisas, ele quer ter sua vida, ele tem desejo pela parceira. Acaba sendo a última opção? Às vezes sim, a última opção, porque é um tratamento cirúrgico, um tratamento definitivo. À medida que você coloca a prótese, não dá para voltar mais atrás, eu não gostei da prótese, quero tirar. Não dá, porque daí o pênis, a prótese, vamos dizer, engloba, ela já ocupa todo o tecido peniano. Então, para a gente colocar uma prótese, ele tem que substituir o tecido. A gente afasta o tecido e coloca a prótese. Então, esse tecido não fica mais viável. Ele vai ter prazer do mesmo jeito? Mesmo, essa é uma pergunta frequente. Precisa ter prazer, tem prazer, a sensibilidade, ejacular normal, a sensação é igual, as próteses são muito modernas. Hoje a pessoa consegue ter uma vida praticamente normal, usar seu calção de banho tranquilamente, sem ter qualquer tipo de incômodo, né? A questão tudo da pessoa estar preparada e não criar uma falsa expectativa. Isso talvez seja o principal, Cristina. Às vezes a pessoa acha que vai colocar uma prótese, que vai melhorar toda a sua condição, o seu desejo, às vezes acha que vai aumentar o pênis, não aumenta, né? Vai manter o mesmo tamanho dele, né?
Não vai mexer em nada, nem na espessura e nem no comprimento. Nem na espessura nem no comprimento. Ao contrário das próteses mamárias, né? A gente aumenta, fica estufadona. Lá não vai acontecer nada disso. Não, você vai ver o tamanho, São você vai dois medir. tipos de próteses? Existem basicamente dois tipos. Vamos dizer assim, uma que você é mais maleável, você é mais fácil de colocar, demora em torno de 50 minutos para colocar, você pode colocar o pênis para cima, para baixo, do lado. Ele vai se manter sempre ereto. Ele molda de acordo com a sua preferência. Eu não quero ter ereção, eu coloco para baixo, para o lado. Quero ter, eu coloco ele em posição. Essa é a prótese mais usada no Brasil devido ao custo. É a mais em conta? É mais em conta, muito mais. A outra 10 vezes mais, que seria a prótese inflável, né? Que é, vamos dizer, o padrão ouro, em que você aperta um botãozinho, né? A gente chama de bomba. Interno, fica escondido dentro do paciente? Na bolsa escrotal, no saco. Ele fica lá, é um botãozinho pequeno, ele vai bombando e a prótese o pênis vai evoluindo, vai ficando ereto, vai ficando em posição. Quando ele não quer, ele aperta de um outro lado, ele vai baixando. A gente olha uma mulher com peito de silicone, é fácil de reconhecer mesmo que ela não esteja nua. No caso do pênis... Muito difícil. Mesmo um médico, às vezes o homem com uma prótese de pênis, um médico desavisado que não conhece, ele pode não saber que ele tem uma prótese. É mesmo? Ela fica muito, não existe uma cicatriz assim, que tem uma impressão que você fez uma cirurgia, a incisão é muito pequena e ele consegue ter uma vida normal. Eu tenho uma pergunta aqui, que aliás esses dias uma telespectadora enviou pra gente o seguinte: Cristina, quando o Dr. Márcio for aí, pergunta pra ele se tem alimento que melhora a libido, o desejo, a tara, enfim, alimento que é mais chazinho, né? Tem chá de catuaba, pau de tenente, sei lá, umas coisas aí que o povo inventa, mas enfim, essas coisas funcionam mesmo? Cristina, veja bem, a medicina é baseada em ciência. A ciência tem que ter uma comprovação disso. Algumas dessas substâncias, afrodisíacos, pode até aumentar a energia do homem, vamos dizer assim, dar mais aquele ímpeto sexual. São medicamentos que podem dar energia. Não digo assim necessariamente que ele vai fazer com que o desempenho melhore, né? Às vezes essas medicações a gente até usa para dar mais energia, para dar mais uma vontade, vitalidade, mas não que a gente possa dizer que um medicamento afrodisíaco vai melhorar o desempenho dele, a não ser que tenha um fator aí emocional grande. Por enquanto a ciência não comprovou nada disso, então. Nada, não. Essa é a verdade. Existem estudos até em diversos medicamentos até, mas a maioria desses estudos são feitos em animais, certo? Então não dá para a gente muitas vezes transpor para o homem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e conversar com o seu médico o que pode ser útil, em que ponto de vista que ele pode usar determinados tipos de medicações. Queria tanto, eu sei que o tempo já foi, mas tem uma perguntinha aqui que me encafifando. Com relação à ejaculação precoce, por exemplo. Como mensurar ou saber de verdade? Se o homem é um ejaculador precoce ou é a mulher que demora demais para chegar lá? Veja bem, a questão, o ejaculador precoce mesmo, aquele clássico, aquele que não consegue ter controle. Menos de 1 minuto, já depois da penetração, ele está ejaculando, Cristina. Ou menos de 10 movimentos que ele está fazendo, ele está ejaculando. Mas isso é uma constante das relações? Na maioria das vezes. Entendi. Não é uma hora ou outra também você E também não é aquele que tem uma relação por mês, né? Aquela pessoa que tem uma certa frequência, tem lá 2 a 3 vezes por semana. Na grande maioria das vezes, de cada 3 relações, 2 ou mais, né? Ele já não consegue ter controle. Então aí sim esse paciente, ele se encaixa nessa situação de ter uma ejaculação precoce, né? Agora que ele falou, não, doutor, eu tenho meia hora eu demoro para ejacular, mas minha mulher não consegue atingir o orgasmo. Não é problema do homem, tem que aí ver o casal, a mulher tem que talvez ser instruída para isso, é mais dificuldade, aí sim tem que ser visto ao lado feminino, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa aqui, Dr. Márcio, nesses anos todos, né, falando sobre as questões de problemas masculinos, mais a gente entende que o diálogo ainda é o melhor caminho, né? Sem dúvida. Para o casal, para se chegar a esse máximo, para você não ficar fazendo da noite uma tortura, né? Muitos fazem, puxa vida, à noite, meu marido vai chegar, não tô afim, não quero, e aí o maridão também tá nessa, né, por problemas aí de ordem sexual. E a gente tem entendido com o Dr. Márcio diálogo aqui, é fundamental, Cristina. Se não está bem na cama, alguma coisa, converse com o parceiro, troque uma ideia, e se ainda não esclarece, fale com o profissional. Mas tem fase que a gente não está boa mesmo, né, doutor? Nem ela, nem o maridão. Nem ela, nem o homem. Às vezes o homem passa por fases ruins, a mulher também. Então, mas é importante que um entenda o outro, né? Fundamental. Gostoso conversar com ele? Pois é, esse é o Dr. Márcio de Carvalho, presidente do nosso CRM aqui. E eu quero só agradecer de novo, viu, doutor? É tão bom bater esse papo, falar contigo, ajudar as pessoas. É sempre um prazer poder esclarecer essas dúvidas.
E é isso, conversando, né? Conversando é que a gente fica sabendo de tudo, né não? E você também, do que pode ser melhorado aí nessa questão sexual. Você que está em casa me assistindo,